Boa noite, amigos. Chegando na área, chegando na rede com Kodama na rede, aqui pela AltV, todas as quintas-feiras, agora às 22 horas, tá certo? Rapaz, pelo menos ontem, né, o Corinthians conseguiu cumprir o sua obrigação, né? Foi até lá, Bahia, ganhou, garantiu a classificação, né? Um golzinho no finalzinho. Mas a sensação aí do Corinthians ultimamente, né? O Luciano, né? Grande Luciano, que não é o cantor, mas tem dado o seu showzinho lá nos jogos do Corinthians, né? Felizmente. Também vamos mostrar hoje imagens exclusivas lá. Fui lá aí pra galera, para mostrar pra galera o primeiro treino na Arena Corinthians. Sábado fui lá pegar umas imagens, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, né? Data histórica, né? Para a nação corintiana, o primeiro treino oficial lá do Departamento de Futebol, lá na Arena Corinthians. Vamos comentar um pouquinho aí da eliminação em relação ao Campeonato Paulista e não sei se declarações de Romarinho, Mano Menezes e tal, mas primeiro de tudo vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, o diretor financeiro do Esporte Clube Corinthians Paulista, Raul Corrêa da Silva. Raul, um alô aí para a nossa galera que está acompanhando a gente aí. Boa noite, gente, um prazer estar com vocês, mais uma vez convidado pelo Kodama na rede, prazer estar aqui, poder ajudar o corintiano a conhecer um pouquinho mais, desde a política do nosso grupo de transparência, a gente poder estar aqui conversando e dividindo com o torcedor corintiano. Antes de mais nada, acho que já falamos da outra vez, né? Mas o Raul, assim, quem vê o Raul, assim, não sabe o histórico dele dentro do Corinthians ou de torcedor corintiano mesmo, né? O Raul foi um dos fundadores da Gaviões da Fiel e também da Camisa 12, né, Raul? Foi isso mesmo, na verdade, a história do Corinthians, eu entrei de sócio no Corinthians em 1959 e a partir de 67 comecei a participar, ainda menino, comecei a participar de política no clube, ajudando na época uma chapa chamada Redenção, e em 69 fundamos os Gaviões da Fiel e seguimos também na política, e daí em 1971 nós fundamos a Camisa 12 e daí foi uma história, e eu estou diretor de finanças do Corinthians desde que nós entramos em 2007 com o André Sanches. Rapaz, Raul, tem muita gente aqui já querendo fazer pergunta para você, que o pessoal lá do clube aqui, nosso amigo lá, o Antônio Fairo Mosqueira, também tá lá, a galera tá já começando a acompanhar a gente aqui. Esse o nome que você acabou de falar tem história também, né? Você está falando do Jarrão. Jarrão, grande Jarrão. Colega da arquibancada. Jarrão foi amigo da arquibancada, Camisa 12, isso aí Já tá. Ele era um dos que cuidava do samba da Camisa 12. Na época vitoriosa de crescendo o samba da Camisa 12. Hoje a gente vê o Raul aqui, mas da outra vez ele me contou aqui que ele chegou a fazer bandeira para levar no estádio e tal, né, Raul? Na verdade, eu sempre gostei muito de bandeiras. Então, na hora, eu gostava mais da parte política e da parte de bandeiras, e o pessoal gostava mais da parte do batuque. Era outra época, outros momentos, porque nós mesmos fazíamos nossas bandeiras. Então, elas feitas em casa. Minha primeira bandeira eu fiz com um corte de um terno, que meu pai ia fazer um terno de linho, foi minha primeira bandeira. E depois fabricávamos ao longo, eu fiz bandeira. A última bandeira de porte que eu fiz, ela teve em todas as invasões. Fiz a estreia dela em 76 no Maracanã, depois ela teve em 2000 e teve no Japão. No Japão até... Você levou para o Japão também? Levei, na verdade, ela já estava aposentada. Mas eu tinha deixado ela dormindo, descansando, estava na caixa d'água lá em casa. Mas no dia da viagem para o Japão, eu falei, poxa, não é justo não levá-la. Então, estava no escritório, eu liguei para a empregada, falei, sobe na caixa d'água, traz a caixa com a bandeira. E daí coloquei na mala de última hora e ela foi para o Japão e seguiu sua história. Hoje está aposentada mesmo, mas já tem muita história para contar. Inclusive hoje estava um post, né, falando em Mundial, estava um post no site do Milton Neves, no Terceiro Tempo, que há a possibilidade do Brasil se candidatar para ser a sede do Mundial de Clubes novamente, acho que 2018, 17, alguma coisa assim. Já pensou a gente ganhar de novo aqui no Brasil? Vai ser muito legal, divertido ganhar o Mundial de novo aqui, né? Eu acho ótimo, porque na verdade são só 2 clubes, né, que são bicampeões mundiais, então nós temos a chance de pegar o tricampeonato, mas de qualquer forma vamos seguindo, acho que
Me agrada muito, na verdade me agrada muito, porque eu acho que o Brasil está fazendo todo esse esforço de Copa do Mundo, com todas as críticas que posso estar fazendo, mas serviu para uma coisa que nós estamos modernizando, está mudando. A hora que você está pegando hoje os estádios que estão sendo feitos, ou mesmo que estão sendo reformados, porque também você tem estádio de Copa do Mundo, mas está reformado como o do Grêmio, por exemplo. Isso é você mudar a forma como você trata o torcedor, é mudar o acesso, é dar mais condição para o torcedor do futebol. Quer dizer, que hoje nós temos uma vida um pouco sofrida para você assistir o jogo. E na hora que você está pegando essas novas arenas, você já está indo efetivamente, realmente, para dar um conforto maior e melhorar a qualidade do espetáculo. E aí, gostou do resultado ontem, Raul? Grande o time lá da Bahia e tal. O Kleber foi lá rever os parentes dele. Pô, esperei que anularam o gol do Kleber, né? Ele fez o gol, mas era o gol resultado já previsto pela disparidade entre os dois clubes, né? Mas, logicamente, era um espetáculo que a gente esperava, falando por mim, né? Eu esperava que fosse um jogo para nós termos 4, 5, porque nós estamos realmente vivendo um momento que nós estamos precisando de gol. Nós estamos vivendo um momento onde nós não nos classificamos para a Libertadores, agora a gente acabou não se classificando para as finais do Paulista. Nós estamos com um processo de reformulação do time, quer dizer, o Mano está fazendo todo um trabalho. Vocês podem ver, nós estamos hoje com um clube muito mais jovem, nós estamos com... Quem está sendo contratado esse ano está jogando, quer dizer, não estamos contratando pessoas para compor elenco. Está dentro de uma forma de... Você veio para jogar, então com isso você está indo, você está num processo de reformulação. E lógico, para pegar a torcida, para você vender produto licenciado, para você ter uma maior bilheteria, você vai ter gol. Então, quer dizer, ontem era um jogo que poderia ter um placar mais elástico, mas eu acho que foi muito bom e dentro do que nós estávamos precisando para o momento. Tá certo. Também acho que, no mínimo, lá, eliminar o jogo de volta é interessante. Eu acho que, não, obviamente que eu não estava querendo que o Corinthians fosse eliminado no Paulista, né, deixar de estar nas finais, mas esse período aí que a gente vai ficar aí sem jogar, eu acho que vai ser importante para o Mano poder acertar o que falta em relação ao time. Ele vai ter tempo para treinar, né? Eventualmente, não sei, possivelmente o Corinthians deva estar correndo atrás de novas contratações também para compor o elenco, né? Mas esse período, porque assim, ele basicamente teve que montar o time no meio do campeonato, né? Foi exatamente o que teve, né? Quer dizer, nós tivemos uma mudança na diretoria de futebol, mudança de comissão técnica, quer dizer, ele veio com o campeonato praticamente rodando, agora ele vai ter esse período. Infelizmente não tem entrada de receitas de bilheteria, mas ele vai ter essa condição, na melhor condição técnica. Não sei se vamos ter condições de fazer alguns amistosos, mas isso acaba dando um resultado tecnicamente positivo. A falta de receita que te mais se preocupa, né? Na verdade, sim, porque o país mudou. Se nós pegarmos desde junho do ano passado, quando começaram toda a parte dos protestos, tudo, você teve uma mudança na economia brasileira. Então, todos os segmentos dos negócios, eles sofreram retração. E você vê, pegando no nosso caso específico do esporte, o Corinthians é o único grande clube paulista com patrocínio. Você pegar o Palmeiras não tem patrocínio, o Santos não tem patrocínio, o São Paulo não tem patrocínio, porque é outro momento. Nós até hoje não alienamos nem o omoplata nem o calção. Então, é um ano de conservadorismo. Quer dizer, não é falar, não, o clube está bem, não existe a situação de estar bem, está mal. É o ano de conservadorismo, é o ano que você tem que ter um orçamento muito enxuto, você tem que controlar os seus gastos, procurar maximizar o seu potencial e fazer acertos dentro da necessidade disso, porque o futebol mudou. Os recursos de patrocínio que tem hoje, os recursos que as empresas têm para colocar, de uma forma ou outra estão sendo também investidos na Copa do Mundo. Mas investir na Copa do Mundo, você vai mandando você ter o Televiso isso, e não está sendo esse exemplo nas camisas dos clubes. Você acha que o empresariado, de uma certa forma, ele está mais reticente em relação a investimentos? Sim, o país mudou. Não importa o segmento. O futebol ele é um reflexo, ele é um pedaço do segmento econômico, mas hoje as empresas não estão no momento de fartura. Quer dizer, nós temos um ano de atenção, nós temos eleições importantes no país, e em um momento de economia não tem muito segredo. Veio a crise europeia, pode ter demorado um pouquinho para chegar no Sul, mas de uma forma ou outra ela vem. Belchior já falava, né?
O pessoal vai do norte, vem para o sul, né? Quer dizer, isso não tem muito jeito. Então, nós temos isso e é o momento da economia brasileira de atenção. É porque, assim, bom, a gente já tem o costume aqui de falar que o país começa a andar depois do carnaval, né? Esse é o discurso já pronto aqui, né? Nosso aqui, brasileiro. Aí, agora, esse ano tem Copa do Mundo ainda, quer dizer, aí o país vai funcionar só depois da Copa. Quando você fala do país começar no carnaval, é normalmente quando você tem o carnaval no início de fevereiro. Quando você tem o carnaval já de final de fevereiro, como foi este ano, não era para o país demorar tanto para entrar em atividade. É que realmente não é um ano muito forte na economia como um todo. Entendi. E depois aí vem mais eleição também. Eleição da Copa do Mundo, quer dizer, vai ser um ano trabalhoso. Será um ano trabalhoso para todos nós. Entendo. Uma das coisas, já que né, demos um pitaco aí em relação ao time do Corinthians, né? O quanto que o Corinthians acaba perdendo em relação à saída do Paulista, né? Olha, a saída do Paulista nós temos. Quando você vê uma arrecadação do jogo, se você pega um jogo do Corinthians, por exemplo, está no Pacaembu, quando você olha lá 10 mil pessoas, significa que é um jogo de empate. Quando você olha 25, 30 mil pessoas, você imagina que o número que apareça lá, 50% é seu. Então, nas finais agora, nós teríamos, praticamente são 4 jogos, seriam 2 meios jogos e depois os 2 jogos decisivos. Então, o Corinthians teria como arrecadação, se fosse até a final, 2 meios jogos e mais uma partida decisiva. Isso implicaria, na nossa parte, cerca de uns 2 milhões e mais o título 2 milhões e meio. Então, de uma forma direta, nós deixamos de arrecadar 4 milhões e meio, porém você tem, isso é o tangível, você tem toda uma parte intangível, que é a venda de produtos licenciados, é a venda de camisa, quer dizer, você tem toda uma parte que você não tem condições de quantificar, mas que também é uma perda que acresceria a isso. Quando o clube é campeão, normalmente você vende mais, né? Vende mais. Futebol é gol, não tem segredo. Se você tem gol, você motiva a torcida. Uma torcida como a do Corinthians, que é uma torcida aqui pra gente, cada jogo é um título, não tem muito essa história, não, vamos lá, vamos fazer como se fosse uma maratona, pega reservas. O corintiano, ele é muito pragmático. O corintiano, ele disputa título toda quarta e todo domingo. Então, todos nós, por isso somos chamados de bando de loucos, somos chamados de fiéis. Então, cada jogo, nós queremos que em todo jogo os jogadores estejam disputando como se fosse o jogo da vida deles. Isso faz parte de toda a mística do corintiano. Então, para nós, você ter o resultado, você ter os gols necessários, isso é um reflexo imediato na conduta da fiel nação corintiana. Entendi. Eu não vou te fazer o questionamento por parte tático ou técnico. Isso daí para mim é muito claro que a opção foi do Mano Menezes, que ele fez uma opção que ele achava, eu concordei com ele em relação à troca do Jadson com o Pato. Eu acho que o Corinthians precisava muito mais de um meia, né, do que um atacante. Não sei, eu acho que o Mano acertou nessa troca. Mas na parte financeira aí, isso daí foi mais viável para o Corinthians? Você acha que o negócio em si foi melhor para quem? Para mim o negócio em si, ele foi bom para os 4 lados. Nós tínhamos o Jadson, que ele não estava numa condição muito positiva lá na Vila Sônia, e tínhamos o Pato, que também estava na mesma condição conosco. Então, eu acho que as 4 partes, elas tendem a ganhar com isso, porque os 2 jogadores, na minha opinião, vão se dar muito bem nos 2 clubes. Assim como nós já vimos o Pato jogando 2 jogos e o Jadson, que ele está mostrando no Corinthians. Financeiramente falando, nós tivemos de uma forma direta, nós tivemos economia de 100 mil reais por mês. Entre o que seria o salário do Pato, entre o que entrou o Jadson, onde nós temos que pagar um pedaço do Pato, tudo isso é público, né? Não estamos nada falando. Mas entre esse item nós temos uma economia de 100 mil reais, mas de novo, isso é uma forma direta. Você acabou de falar, nós precisávamos de um meia. Então nós estamos economizando 100 mil reais e mais o salário de um meia. Ok. Quer dizer, porque a gente continuaria precisando dessa posição. O Mano precisava, ele já tinha pedido uma pessoa para essa posição. Então esses são os números, mas eu tenho muita fé que será muito bom para os 4 lados. E caiu como uma luva. Acho que o Jadson entrou muito bem no time do Corinthians, né? Entrou muito bem, assim como o Luciano entrou muito bem. Luciano Quer dizer, é o que eu falei, as pessoas que estão entrando,
elas estão entrando para jogar, não estão entrando para compor elenco. Eu acho que o Mano está sendo muito feliz de ele estar no meio de um campeonato fazendo toda essa mudança, e com o apoio do nosso diretor Ronaldo, e com isso tudo está sendo feito, e estão jogando e estamos tendo resultado. Ontem nós vimos 2 gols do menino, nós vimos o gol do nosso zagueiro que foi anulado, quer dizer, mas aí é o detalhe de estar ou não em posição de impedimento, Ele quer estava dizer, um pouquinho adiantado. mas se tivesse um pouquinho atrasado, seria um belo gol também, quer dizer, eu acho que nós não podemos, não é porque o gol ele está um pouquinho impedido que a gente vai poder tirar que foi um belo gol e que mostrou a qualidade do jogador. Eu acho esse Luciano um baita no jogador. Eu acho ele um menino bastante interessante. Ele precisa ter a cabeça no lugar. Por Não isso pode deslumbrar. Você precisa, ainda mais quando pega um momento que você está conservador, você tem que estar ali atento às oportunidades, aí é o trabalho, quer dizer, um clube grande como o Corinthians tem essa condição, para você ter investimentos mais econômicos e que gerem resultados. Quer dizer, a gente tem por exemplo, você vê com a minha gravatinha, que eu acho bonitinha a minha gravatinha aqui, né? Mas essa gravatinha, que é a mesma qualidade de seda, é mesmo que isso, que custa 1/3 das outras que você tem mais famosas. Mas é uma gravata de museu, toda gravata de museu, já saiu uma dica, toda gravata de museu são boas, têm qualidade e são baratas. Então o que você tem que procurar? Você tem que procurar uma coisa que você tenha qualidade, que vai te fazer jogar, que vai te dar resultado, e que seja um preço acessível para você poder bancar. Como eu faço com as minhas gravatas, tem que fazer igual no futebol. Isso é verdade. Pelo menos acho que em poder de finalização, pelo que eu tenho visto aí em relação ao Luciano, ele finaliza muito bem, né? Normalmente você acaba percebendo no jogador que os gols que ele fez, ele levanta, olha para o goleiro, tira a bola do goleiro. Ele sabe o que faz. Ontem nós tivemos um jogo, você vê, foram 2 jogadas de Romarinho, sim, com os gols dele, e nós tivemos aquele segundo gol que ele fez há 2 jogos atrás, que foi um jogo fantástico. Ele sabia exatamente o que ele está fazendo. Quer dizer, como corintiano, nós temos que ficar otimistas com o que vai ocorrer conosco ainda este ano. Também espero, né? A gente só falta algumas coisas, uns acertozinhos lá. O Mano fica se descabelando, né? Você fica acompanhando assim, alguns jogos lá, o Mano fica se descabelando na lateral. Fagner! Pô, Fagner, acorda, Fagner, pô. Acabou de chegar, deixa o menino jogar. O menino acabou de chegar. Mas eu não Contratação deste ano. Eu fico olhando a lateral, você fica olhando o campo lá, o Mano descabelando, bicho. Não acredito, mas em relação a isso, infelizmente, eu nem vou falar aquelas declarações lá, porque eu acho que forçaram um pouquinho de barra lá, o Mano não quis dizer aquilo lá, não foi que o São Paulo entregou, ele simplesmente achou que o jogo foi estranho, e o jogo foi estranho mesmo, né? Agora, particularmente, a minha opinião em relação a esse assunto, assim, eu acho que não é o São Paulo que entrega, não é o Muricy que manda, como não foi o Corinthians que entregou em 2009, não foi o Mano que mandou entregar. Agora, jogador faz o que ele quer. Por mais que exista o clube que cobre alguma coisa, o técnico, o jogador faz o que quer. O Felipe não foi na bola porque ele não quis. Ele falou que era flamenguista, ele não pulou no peito porque ele não quis. Tá certo? Tanto que o André até brigou com ele depois. Agora, deve ter tido algum jogador lá no meio que não estava muito afim de correr domingo. Eu vou fazer o quê? Né? Eu acho que é isso daí, bicho. Eu não sou muito adepto do chororô. Para mim, o Corinthians é o seguinte: o Corinthians é o clube do Brasil, ele tem que entrar para ganhar. Ganhar ou perder faz parte do jogo. O que os outros têm, não faz parte. Aí eu acho que não tem muito. Foi talvez uma colocação mal interpretada, alguma coisa desse tipo. É o que eu acho também. Agora, o Romarinho saiu, ele estava no calor do jogo lá, ele nem sabia o que está acontecendo. Foi sim, pronto. Ele foi boleiro, mas aí é parte do então, boleiro. Mas eu acho que faz parte isso aí. Eu estou falando como torcedor, né? O futebol não é minha área. Né? Você comentou aí, citou em termos do Ronaldo, do Ximenes lá, ele foi realmente problema de saúde lá, que ele teve que se afastar? Tal, ele teve um problema de saúde, está afastado provisoriamente, não sei exatamente quanto tempo ele precisa. Mas ele participou de todo o processo de reformulação de elenco junto com o Mano, né? O Ronaldo tem um papel importante nisso. Agora é dar um tempo de recuperação dele. Certo, vai coincidir com a... Ronaldo, breve recuperação para você aqui, estimos melhores aqui. A gente está torcendo que você se recupere logo, porque particularmente eu não achei que o seu trabalho inicial aí no Corinthians estava bom. Para mim, estava bem contente. Eu como torcedor, né, não tenho nada... Achei que o Corinthians começou a jogar bola, né? Evoluir, os jogadores começaram
né? Os dorminhocos foram embora lá, o seu Douglas. E aí, pelo menos o Jadson, né? Graças a Maiara lá que previu que o irmão dela ia vir pro Corinthians, né? Sabia, né? Que a irmã dele tinha colocado no Twitter o ano passado. Ah, não sabia? É, irmã do Jadson. Eu quero que o meu irmão vá pro Corinthians e tal. Porque ela é corintiana fanática, ela, né? Ah, legal, não sabia não. E aí ele acabou se transferindo e ela virou meio que dona... Como é que é a mulher que prevê lá o futuro lá? Né? Ah, Mãe de Iná. Mãe de Iná, é. Mãe de Iná. Inclusive, o dia que ela fez o gol, que ele fez o gol, o primeiro gol pelo Corinthians, o Jadson, eu ficou conversando com ela via Twitter. Aí ela tinha acabado de... Sem brincadeira, ela tinha acabado de tweetar bem que o meu irmão podia fazer um gol agora, o Jadson foi lá e pá! Acho que o Jadson teve uma estreia muito boa, acho que esse time ele está se encaixando, ele vai acabar encontrando sua melhor forma, o Mano vai dar melhor estruturação e vamos para frente. Acho que... Eu sou corintiano por natureza, sou otimista, né? Então, vamos lá. Pô, eu acho que eu não te vi lá sábado, né? No treino, na arena. Você estava viajando? Eu estava fora, na verdade eu trabalho em várias pontos, né? Ele trabalha pro bono, né? Eu estava em Nova York, na verdade. Perfeitamente. Eu viajei a trabalho e acabei voltando. Eu vou dar uma colher de chá para você, eu vou te mostrar aqui, né, as imagens lá do treino do Corinthians, que eu fui lá, né, apesar que eu não sou um cinegrafista de primeira e tal, mas eu quebro meu galinho lá. Opa! Vamos, Alan, bota lá, ó, as imagens da Arena Corinthians aí, do primeiro treino oficial do Corinthians lá. Show aí, não? Isso, vídeo. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. É uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, salve o Corinthians, salve o Corinthians. Aê, tá
tá vendo? Em primeira mão, hein? Fui eu que fui lá filmar isso daí, bicho. É, tá vendo? Vocês são privilegiados, pô. Ei, tá vendo? Ah, você não tinha acompanhado o treino Não lá? tinha acompanhado, eu pude assistir e pra gente, no fundo, é tudo muito emocionante, porque nós vimos pela propriedade, lógico, né? Desde quando houve o terreno, né? Quando Sim. teve a concessão do terreno, quer dizer, então são muitas promessas, porque eu acho que eu devo ter na minha casa, eu sou um colecionador de coisas do Corinthians, eu acho que eu devo ter umas 12 ou 13 fotografias ou desenhos ou maquetes de estádio do Corinthians, quer dizer, ao longo da vida, nós sempre teve a promessa de estádios, e agora finalmente nós temos o nosso estádio, a nossa casa. Isso aí foi uma realização para nós corintianos assim de maluca, né? Quer dizer, a gente não vê a hora de ver a estreia, porque é toda uma engenharia também para se fazer, uma engenharia financeira para se fazer esse estádio, quer dizer, é um volume importante de recursos que nós vamos estar pagando ao longo dos anos, mas é uma felicidade muito grande. Parece que essa parte que você citou aí, que o pessoal tá meio preocupado aí. Como é que vai ser essa matemática aí É complexa, é difícil, mas é simples de entender. Na verdade, como funciona? Todas as receitas elas irão para o estádio. Na verdade, foi feito um fundo, que num primeiro momento se falou uma SPE, que seria uma sociedade específica à parte, mas da época tributária, essa parte toda, achou melhor que seria um fundo, mas imagina como se fosse uma outra empresa. Como se fosse uma empresa, filha do Corinthians, e que todos os recursos vão lá. Então você vai ter os populares name rights, na verdade, que é o nome do estádio, mais camarote, mais bilheteria, mais a venda da pipoca, do sorvete, tudo isso acaba indo para esse fundo. Desse fundo você paga a manutenção do estádio. Pagando a manutenção do estádio, você precisa fazer uma coleção de parcelas do endividamento que nós temos com o BNDES, que é para ter um estoque folgado, para ter a certeza do pagamento do endividamento. Daí você tem a sobra. Dessa sobra, 50% ela é distribuída para o clube e os outros 50% ficam retidos para a futura antecipação desse endividamento do BNDES. Então, nessa estrutura, nós temos 400 milhões do BNDES, que nós vamos ter 2 anos de carência, depois nós vamos estar pagando esse processo. Mas esse dinheiro, desculpa interromper, mas esse dinheiro ainda não foi liberado, já foi liberado? Ainda não entrou. Quer dizer, é parte burocrática que nós estamos fazendo, já tudo que tinha sido assinado já foi assinado. Quer dizer, é só os trâmites. Por que demora tanto? Por que ele é tão burocrático? Porque uma coisa, por exemplo, é você quer comprar uma casa, então você vai normalmente numa construtora, você compra a casa, você pega o financiamento e vai embora, mas em tudo isso você está lidando com empresas que você tem dono. Então na hora que você tem, por exemplo, você tem os participantes disso, você tem o BNDES que não tem dono, você tem a Caixa Econômica que não tem dono, você tem o Corinthians que também não tem dono, você tem a Prefeitura, a dona do terreno que também não tem dono. Então, quando você está lidando tudo muito com a coisa pública, você tem que se cobrir com uma série de garantias e de cuidados, e mexe numa vírgula, mexe em outra coisa, tanto que a estrutura final e já assinada é a mesma que a gente já falava 2 anos atrás, porém com toda a segurança, porque nós estamos lidando com dinheiro público que precisa retornar para a população. Então, com isso, é a forma que foi feito. Mas é questão de time. O que tinha que ser assinado já foi assinado. Entendi. Quer dizer, aí tem esse fundo, no primeiro momento, primeiro momento vai paga o BNDES. E depois que... Não, você precisa, pagar daquele ano, né? Sim. Então, tudo que entrar, então entrou todo o recurso, paga a manutenção do estádio, daí sobrou um pouco. Desse que sobra, você paga as prestações do BNDES. Certo. Daí sobrou. Desse que sobrou, você precisa colecionar algumas prestações, porque você imagina, você pega novembro, você está no auge de final de campeonato, você distribui tudo que sobrou. A dezembro e janeiro não tem jogos, como é que você vai pagar? Então você tem que colecionar uma reserva para ter recurso de pagar prestações vincendas. E daí do que sobra, você divide metade, você distribui para o Corinthians e a outra metade você deixa em caixa da Arena para poder antecipar a futura dívida. Tanto que se pegar o nosso orçamento, vocês vão reparar que o orçamento do Corinthians, que está no nosso site, www.corinthians.com.br, seção clube, subseção transparência, vocês vão ver o orçamento, nós colocamos somente 12 milhões de arrecadação esse ano.
É uma coisa absolutamente conservadora em relação à receita, por quê? Com toda essa parte, toda a série de médicos, a gente imagina que seja isso. Lógico, se falar com o Marcos, falar com o Andrés, que é o responsável disso, vai falar, nossa, vai entrar no mínimo o dobro. Eu até acredito nisso, mas a minha função como financeira é ser conservador, então nós estamos deixando um valor menor de arrecadação. Não só o BNDES, mas os empréstimos que a Odebrecht pegou também. Sim, nós temos o... Mas aí você tem um time, né? Porque nós temos toda essa parte dos empréstimos, como demorou para sair o dinheiro do BNDES, você tem os empréstimos pontos e alguns términos ainda de estágio, vamos supor que você tem, sei lá, 80, 100 milhões de juros que a gente já tem. A parte de cobertura disso você vai ter que fazer nas alienações dos aluguéis de camarote, dos camarotes de camisa, porque precisa cumprir essa parte da Odebrecht. E tem que fazer a comercialização dos CIDs também, né? Tudo. Você tem o CID deve ter algum deságio, que nós não sabemos exatamente quanto pode ser o deságio. Nós estamos falando de 420 milhões, sei lá, fica 380, não. São números que a gente não tem, mas que dentro de todo o contexto, são números que fazem parte, porque a arrecadação prevista da Arena, ela tem de ter um valor importante. Entendi. Isso é o que está mais preocupando aí, né? Essa semana eu li no noticiário que o Andrés estaria viajando lá para tentar alguma negociação em relação ao naming rights. Veja, isso aí o Andrés ele está praticamente full time trabalhando com a Arena. Ele é o responsável da Arena, que está fazendo toda essa parte de negociação. Todos nós sabemos que o Andrés é muito bom negociante, ele é um grande empresário, um dos maiores presidentes da história do clube, se não o mais eficaz. E o que nós estamos é que processo de fechamento. É o que a gente está jogando nesse instante, o processo de fechamento, e o Andrés está full time trabalhando com isso. Mas, logo o estádio está pronto, né? Então nós vamos fazer toda essa parte de finalização para começar a comercializar, porque as chaves vão estar conosco em breve. Entendi. A gente não corre o risco aí de ter o dinheiro em relação do clube e estar comprometendo... Não, o que compromete a ligação que nós temos do clube em relação ao estádio é, como eu falei, a minha receita de bilheteria hoje, quando nós jogamos no Pacaembu, ela entra no clube. A receita de bilheteria, quando estivermos na Arena, ela vai para a Arena. Por isso, de novo, por isso que nós só temos 12 milhões previstos. Mas a forma que nós temos de alienação, de uma forma bem conservadora, dentro do meu ponto de vista, de uma forma bem conservadora, eu acredito que isso deve gerar líquido, não no primeiro ano, óbvio, né? Mas como rotina normal, depois de pagar tudo que nós temos, deve sobrar uns 20, 30 milhões mais ou menos por ano, que vai servir para a gente investir em atletas. Entendi. Em relação ao CT da base, Raul, como é que está o andamento lá? Porque por isso é que entrou naquela lei de incentivo ao esporte, né? Isso. Aí ele tem que fazer a captação do recurso junto às empresas. Exatamente isso. Nós temos É que a coisa ela não fica tão simples assim, né? Você tem, lógico, você precisa ter a lei de incentivo ao esporte, que o Corinthians já tem, e daí quando você vai no processo de captação perante as empresas, você acaba, de uma forma geral, indo para as grandes empresas, que também já tem outros programas. Então não é uma coisa tão simples a captação. Porque, por exemplo, se você pega uma empresa, como a maior parte das empresas do país, e o que as empresas de middle market trabalham com lucro presumido, que você tem um lucro pelo regime de simples, você não pode utilizar o seu imposto de renda quando você tem esse regime de tributação. Então você tem que ter uma empresa que está no regime de lucro real. E a empresa no regime de lucro real, para ter um volume para um investimento desse tipo, acabam sendo maiores empresas, então fica um pouco mais demorado. Nós temos o nosso diretor administrativo que está à frente desse processo de captação. Isso que ele está à frente do processo de captação e nós estamos lá, no presente instante, está sendo feita a parte de terminando terraplanagem, porque depois você precisa preparar para poder receber gramado e assim por diante. Entendi. Mas é fundamental, né? Deixando claro, é fundamental você ter o CT da base, porque a base, no fundo, é o que sustenta o clube, né? É da base que veio o Rivelino, é da base que veio o Vladimir e um monte de grandes craques do Corinthians. E precisa vir mais, né? Tá faltando aí, né? Precisamos. Mas eu acredito que tem que vir mesmo. O Corinthians, nós somos a maior peneira desse país, né? Você é a maior peneira do país, quando você tem as melhores condições, você é o maior clube do país. Então você precisa realmente ter
um CT de base que funcione, para você ter um incentivo na base e crescer. E o Corinthians tem história, nós somos o maior vencedor da Copa São Paulo. Então nós temos história, nós temos toda uma estrutura em cima disso, com o CT da base, o CT da base trabalhando junto com o CT dos profissionais, isso permite ter uma integração maior, e daí você tem condições de, desde estar com o menino do Sub-9 já joga como time principal, e daí você vai crescendo. Isso é fundamental para nós, para o futuro e para a sustentabilidade do clube. O Jarrão está perguntando aqui, Raul, que eu acho que se o clube, parece que o Neto que falou, ele está falando que foi o Neto que falou no programa dele hoje, que se procede que o clube não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Não faz nenhum sentido isso, não. Isso aí, gente, eu já tive até, não sei se o Neto, eu não sei se o Neto falou isso, se ele não falou isso, eu até acabei indo no começo do ano, eu acabei indo para a imprensa, porque eu estava viajando, eu trabalho, e quando eu voltei, os jornalistas me telefonando, nossa, o Corinthians deve isso, deve aquilo outro. Eu acabei indo, fiz 2 programas, fiz três programas na verdade, eu fui na SPN, eu fui no programa do Neto e dei uma entrevista no rádio pro Quesada, no sentido de mostrar para o corintiano, falar, não, isso aí é uma coisa de fluxo de caixa. Porque quando você administra um clube, qual foi a realidade do Corinthians? Quando nós assumimos o Corinthians 6 anos atrás, nós tínhamos 100 milhões de endividamento e não tínhamos um time forte, nós não tínhamos um CT de profissionais, nós não estávamos investindo no CT da base, o clube estava sem obras, sem reformas há cerca de 10 anos, e você tinha uma série de coisas para fazer. E futebol, como eu disse há pouco, futebol é gol. Você tem que ter time competitivo, você tem que estar sempre disputando entre os 4. O Corinthians tem time para estar entre os 4 em qualquer campeonato que entrar. Se está ou não entre os 4, você pode ter algum momento de jogo, de estratégia, de alguma coisa, mas nós temos equipe para ser campeões onde nós entramos. Com isso, o que nós temos? Você administra um fluxo de caixa, às vezes você tem uma melhor forma ou não. Ano passado foi o ano que nós tivemos, nós perdemos um jogo da Libertadores, no Pacaembu, foram portões fechados, um jogo que era para deixar líquido para a gente, ao redor dos 2 milhões, alguma coisa assim. Nós tivemos 5 jogos que nós tivemos jogando fora por causa da torcida, e a coisa aí tudo dá reflexo. Você imagina, 5 jogos que nós não jogamos no Pacaembu, você tem o fiel torcedor que é prejudicado. Sim. Você tem a parte técnica que também é prejudicada, mas você jogar no Pacaembu, outra parte ou não. Nós tivemos negociação de contrato com a Caixa, nós tivemos recursos que não estavam entrando, isso deu um pequeno problema aí de caixa no começo do ano, que no presente momento está sanado. Entendi. E a Caixa está feliz com o Corinthians, não? Imagino que se eu fosse o presidente da Caixa, era sorriso orelha a orelha, né? Tanto que a renovação do contrato da Caixa foi imediata. Eles tinham uma opção de renovar ou não o contrato, e eles optaram pela renovação. Eu acho que ela é uma boa parceria para os dois lados. Acho que parece que semana passada teve o lançamento aí do novo produto da Caixa, em conjunto com o plano do sócio-torcedor, né? Isso, porque nós tínhamos também, que daí você também pega um cartão de crédito, você acaba tendo toda uma estrutura, que antes nós tínhamos o cartão Corinthians, não sei se devem lembrar, nós temos... Era Bradesco, acho que há uns 15, 18 anos atrás, acho que saiu esse contrato, que era o cartão Corinthians, Visa Corinthians, e terminamos o contrato com eles, tanto que eu já não tenho mais o Visa, porque era Visa Corinthians que eu usava ao longo dos anos. Até minha mulher reclamava comigo, que ela falava, esse não dá pontos, esse não acredita. E daí eu falava, os outros dão pontos, mas os outros não têm o sentido do Corinthians, né? Então, esse é melhor, né? Então a gente teve agora com a Caixa outro produto. Quer dizer, nós estamos agora retomando desde a nossa atividade normal. O Corinthians, no ano passado, teve alteração na diretoria de marketing, agora estamos com essa alteração no futebol profissional e precisamos voltar à nossa rotina normal. Acho que de início, teve mais de 2.000 cartões já, né? Porque ele já é Corinthians é Corinthians, né? Corinthians é Corinthians. Quando você fala em Corinthians, você está falando são 35 milhões de pessoas, quer dizer, qualquer coisa disso, você tem a televisão que representa o Corinthians, né? O que eu achei mais engraçado é que aquele advogado lá do Sul, ele não questionou mais ninguém, né? Só questionou o Corinthians lá quando assinou o contrato da Caixa, né? Não sei se você lembra disso daí. É verdade. E depois os outros clubes ele não questionou ninguém, né? Sendo que, na minha opinião, eu acho que você como financeiro pode dizer até com mais certeza, né? Que assim, o Corinthians com certeza é o clube que não dá prejuízo para a Caixa só ganha.
né? Porque, até onde eu saiba, o Corinthians transferiu a conta corrente para a Caixa. Isso fez parte do nosso contrato. Né? Isso Então, é uma quer coisa do dizer, contrato. Nós hoje, uma a folha. receita do Corinthians hoje é em torno de quê? 300 milhões, 350 Nós milhões? fechamos o ano passado com 316 milhões. 316 milhões. Na mão de um banco, 300 milhões na mão de um banco, com certeza os caras ganham mais de 30, que é o que eles pagam pro Corinthians. E esses 300 vão virar 500 e pouco. Quer dizer, o Corinthians, no fundo, nós vamos sofrer uma alteração grande, até na forma de administração, porque com a arena pronta, você tem, é um outro clube, é uma outra realidade financeira. Entendi. Você comentou aí em relação ao problema que o clube teve ano passado, jogo de portões fechados, perda de mando e tal. Eu sei que você é fundador de organizada e tal, você, né, conviveu, fez crescer lá as organizadas. O que você acha em relação aí desse processo de... O Corinthians foi penalizado por causa de torcida. Não vou dizer que foi só organizada aqui, né, mas comprovadamente desses fatos que aconteceram, a maior parte deles eram oriundos de organizadas, né? Até que ponto o Mário lá, o Corinthians nega que esteja um favorecimento lá para o pessoal das organizadas, né? Mas até que ponto isso daí, esse vínculo, essa relação que o clube tem ainda não atrapalha o clube? Falando de organizados, acho que nós temos momentos, né? Primeiro, todas essas organizadas, como eu falei, nós fundamos o Gaviões em 69, em junho de 69, e a data oficial é 1º de julho, né? Mas foi no final de junho que nós tivemos a fundação dos Gaviões, e isso foi logo em seguida ao AI-5, foi quando foi tirado a liberdade de expressão, quer dizer, quando veio do regime militar. Então, de uma forma ou outra, era uma forma de fazer política, mesmo que clubística, você tinha essa forma de execução, isso a gente falava. Mas o Brasil também mudou. Mas deu uma mudança muito grande no Brasil. Lógico que a relação é que se fala muito, não, porque os clubes com as organizadas, mas as organizadas no Corinthians, elas pagam o seu ingresso. Mas todas compram no mesmo lugar. Todas compram no mesmo lugar, porque você também tem um lugar que é destinado para torcidas organizadas. E elas têm a facilidade de poder comprar, ter o fiel torcedor, de uma forma que eles estejam mais ou menos juntos, mas eles pagam o ingresso, quer dizer, então o torcedor organizado ele paga o ingresso não existe uma forma, um facilitador de que não, e ganha ingresso, e ganha ônibus, e ganha isso, quer dizer, isso não existe, não existiu. O que tem que acontecer, isso sim, de uma forma ou outra, que agora nós estamos num momento de relacionamento, o presidente até disse, olha, não é hora de relacionamento com as organizadas, mas de uma forma ou outra, elas existem em todos os clubes, e na minha opinião, você precisa ter um acordo de conduta. Eu acho que você tem que sentar com os líderes organizados e falar, gente, o ano passado o Corinthians perdeu o fiel torcedor, perdeu a arrecadação, nós temos uma série de coisas por causa de atitudes de torcida. Qual é a melhor solução? E daí todos opinam, os organizados opinam, o Corinthians opina, se faz um consenso, e dentro desse consenso se tomam decisões, por exemplo, apareceu um sinalizador, você não tem você fica sem comprar ingresso, não sei quantos, quer dizer, mas uma coisa que seja como tudo deve ser, quer dizer, conversado, que eu acho que qualquer planejamento, qualquer coisa, ele é democrático, a execução, ela é, de uma forma ou outra, mais direta, então acho que tem que ser conversado, não dá para você ignorar o que existe, ainda mais numa torcida como a do Corinthians, mas logicamente que não dá para você falar que organizado tem melhores condições que o torcedor comum, porque não faz nenhum sentido. Nós somos 35 milhões de iguais. Exatamente, é isso que eu até ia perguntar para você em relação. São 35 milhões de corintianos. Por isso que eu não vejo motivo de existir algum tipo de privilégio para 50 mil lá que seja um organizado. Mas por isso que eu estava falando, quer dizer, o Corinthians você não tem esse privilégio, é isso que está lá o ingresso, na hora que você faz o ingresso que o torcedor organizado paga em relação ao normal, ele é um pouquinho mais caro, apesar do plano do fiel torcedor ser um pouquinho mais econômico, mas de uma forma ou de outra você tem assiduidade, você tem frequência e não dá para você tirar o mérito de nenhum dos 35 milhões. Eu acho que todos nós temos os nossos méritos em relação a demonstrar a sua fidelidade ao clube, o seu amor ao clube, a sua dedicação ao clube, cada um dos 35 milhões de uma forma. Mas, sem sombra de dúvida, você não pode ter privilégios a um e não dar o mesmo privilégio aos outros. Então, porque assim, em relação a esses 35 milhões, assim, o que eu quero dizer, por exemplo,
Já chegou a fazer um levantamento, principalmente tendo o Fiel, talvez exista essa possibilidade. Com certeza, né, desses 35 milhões, você não vai ter nem 5% indo para o estádio. Mas veja, nós temos o maior contrato de televisão. Então nós temos o Corinthians, ele se assiste o jogo de ontem à noite, nós temos 80% da torcida presente. O Corinthians ele é um clube nacional, você tem a televisão que atende todos, mas você fala em relação ao que não pode ir, o que vai organizado e não vai o outro? Exatamente, porque assim, veja bem, no estádio lá, no Pacaembu cabe 40 mil. Tá certo? 37. Se você tem lá o fiel torcedor hoje, que não sei que número que está lá, 70, 80, 100 mil, não sei. Basicamente você tem o dobro da capacidade do estádio. Certo. Se tiver 100 mil. Mas esse é o ideal. Né? Será? Se nós tivermos 150, 200 mil fiéis torcedores adimplentes, nós vamos ter Itaquera lotada a todos os jogos. Porque você não vai a todos os jogos. Não, aí é que tá. Se você tiver 200 mil, estamos falando aí em 200 mil em 1%, meio por cento. Mas... 1%, tá certo? Então você está deixando 98% da torcida do Corinthians sem ver o jogo. Ele vira na televisão. Não, mas aí não tem como você falar isso. Não tem como ele ir. Não, mas não tem mesmo. Quando você tem 35 milhões, você tem um estado de 48 mil, então o que você precisa? Você precisa ter 48 mil lugares fechados todos os jogos. Só que o jogo de quarta-feira, 10 horas da noite, então você precisa ter mais gente querendo assistir do que exatamente 48 mil. Então com isso você tem. Por isso que eu falo, com 150, 200 mil, nós vamos ter os 48 mil lotados. Você precisa ter esse excedente para isso. Agora, lógico que a televisão é o grande caminho, quer dizer, você não consegue fazer isso. E às vezes você tem jogos fora de casa que não tem como. Às vezes tem jogos fora de casa, você tem 1.500 ingressos, 1.000 ingressos para você, e não tem como fazer. Mas o fiel torcedor, ele é o caminho real para você ter uma capacidade cheia. Mas não seria melhor ter 500 mil sócios torcedores que tenham a esperança de poder comprar o ingresso para ir no estádio? Mas se tiver 500 mil é melhor ainda. Eu sei, mas se você não liga, o que acontece hoje, principalmente na arquibancada, nos setores mais simples, que é o arquibancada, que acho que é o Minha Vida, né? Hoje a pessoa compra o ingresso, deixa de ir no jogo, às vezes ele não vai, mas ele compra, ele segura o ingresso na mão para manter a prioridade dele. E aí você vê aqueles buracos na arquibancada. Buraco da arquibancada, você tem duas formas, você tem duas coisas. Primeiro, porque às vezes você tem, não vamos esquecer que o Pacaembu, eu já assisti jogo no Pacaembu com quase 60 mil pessoas. Eu já assisti jogo no Morumbi com 150 mil pessoas. O Pacaembu cabia 80 mil. Eu assisti com 60. Lógico, às vezes as pessoas, elas se aglutinam porque ficam de pé vibrando e sobram os claros. Outros fazem da mesma sequência que é para você ter o direito. Mas faz parte, você não tem como fazer, 35 milhões, você tem 48 mil lugares. O importante é que esses 48 mil estejam cheios. E não com 20 mil, o jogo 10 horas da noite numa quarta-feira. Quer dizer, então nós precisamos ter um excesso de fiel torcedor para que possamos ter o nosso estado cheio, nossa casa, e o resto tem a televisão e vamos continuar sendo o clube com a maior receita televisa desse país. Bom, em termos de arrecadação, de receita de TV, com certeza, né? O Corinthians hoje acaba liderando. Mas existe, você falou de saltar de 300 para 500. Onde é que o Corinthians, só a receita do estádio que vai gerar isso para o clube? Sim. Vai dar esse upgrade aí? Não, aí você tem a receita de estádio, porque você acaba tendo, você vai ter o name rights, você tem o Corinthians, no fundo, o novo estádio. O Andrés deu uma declaração uma vez que ele falou que as pessoas até deram risada, mas que no fundo faz sentido. Nós vamos ter um shopping center com um campo no meio. Quer dizer, você teve a oportunidade de estar na arena, quer dizer, o Corinthians você vai ter lugar. Quero fazer meu casamento no estádio, você vai poder fazer. Quero fazer a reunião da minha empresa no estádio, você vai poder fazer. Então nós temos isso. Quando eu estive no Barcelona em 2007, logo que nós assumimos,
Eu fui conhecer o Barcelona, falei para o Andrés, eu vou para lá, do meu bolso, paguei, não foi o Corinthians que pagou não. E eu falei, vou para lá, vou ver o que eles fizeram, porque eles cresceram tanto. E daí eu adorei o que eu vi, porque lá, cada espacinho que eles têm, eles são capazes de alugar até o banheiro. Você está na rua que é no banheiro, você paga o aluguel. E com isso a gente vai aprendendo, eles vieram para cá, daí o Andrés comprou a ideia, o nosso grupo comprou a ideia do estádio, e com isso nós estamos inaugurando o estádio, mas ele vai ter arrecadação, é para ele funcionar o ano inteiro, todos os dias da semana. Não é para o estádio estar lá para 2 jogos por semana. Nosso estádio não é para receber a Madonna, para isso nós já temos estádio para isso. O do Corinthians não vai receber Madonna, mas é um estádio que ele vai estar sendo ocupado e alugado ao longo do ano. Entendi. Deixa eu fazer uma última pergunta, Raul. Eu só tenho que fazer, bicho. Não posso fazer, não. Vamos fazer, já que eu estou aqui. Estamos aqui quase no começo do ano que vem, aí teremos eleições aí para presidente do Corinthians, né? Você é um provável candidato ou não? Na verdade, primeiro é muito prematuro você falar em campanha, né? Quer dizer, você pergunta, nossa, você gostaria de ser presidente do Corinthians um dia? Os 35 milhões gostariam com a mesma história, isso é uma coisa de tudo isso. Mas o nosso grupo até agora não se reuniu para decidir quem será o candidato, ainda é prematuro isso é uma coisa que você tem que começar a pensar em discutir isso em agosto, as eleições são em fevereiro do ano que vem. É que as pessoas falam, porque eu frequento o clube, então estou sempre com o associado, de uma forma ou outra eles falam, nossa, Raul, seria bom para o nosso grupo, tem muito bons nomes também, né? Então, com isso é timing. Entendi. Isso aí é timing. Isso aí, no nosso grupo, no momento oportuno, se reúne e decide quem é o... A gente tá lá no clube, lá escuta um monte de nome lá. Fulano, não, tem bastante, eu frequento o clube, né? Então, quando eu não estou viajando, se você vai ao clube de sábado e não me encontra, é sinal que eu estou viajando a trabalho, né? Então, eu estou sempre lá e conversando. Então, as pessoas, elas falam comigo. Mas tem um monte, né? O André, ele é candidato, o Roberto é candidato, o Wilson Bento é candidato, o Bento Júnior é candidato. Tem uma série de... Mas aí é muito prematuro, gente. Não é a hora de fazer e não é o momento de fazer no Corinthians agora. Eu acho que nós estamos passando por um momento tanto de reformulação, que é a hora que nós temos que estar pensando, porque nossa vida vai mudar. Se perguntar para mim, Raul, qual é a sua grande preocupação hoje? É nós estarmos preparados para a mudança que nós vamos ter com a vinda do estádio, que é outro patamar, é outro clube. Aqui não é lugar para receber a Madonna, não estamos fazendo estádio para receber a Madonna. Nós estamos fazendo estádio para ser uma fonte geradora de receita durante o ano todo. Isso muda completamente a nossa estrutura, como vai mudar também toda a parte de governança do clube. Tá certo. Raul, estamos aqui já no encerramento do programa aqui, né? Passa rapidinho, né? É absurdo, né? Falei, Corinthians é bom demais, né, cara? Dá o seu alôzinho final aí pra galera, pros nossos amigos lá do clube, ou mesmo seus... É um prazer estar aqui, gente, a todos. Deixa eu aproveitar, mostrar para vocês aqui em primeira mão. Nós fazemos nosso relatório de sustentabilidade desde 2008, o único clube do mundo que usa os padrões de GRI. Essa vocês estão vendo aqui a capa do que vai ser o relatório esse ano. De uma forma ou outra, nós estamos sempre nesse relatório, é tudo ligado ao clube, é ligado à torcida, que é a grande fonte que é a fiel torcida. Então, praticamente, nós vamos estar este ano. Esta é a capa, com uma parte do nosso hino, e a contracapa, o teu presente é uma lição, ela já entra com o treino de sábado que você mostrou pra gente, o filme que você fez, gente. Prazer estar com vocês, conto sempre conosco. E o que puder, estamos juntos, que eu sou mais um dos 35 milhões e somos todos irmãos e todos iguais. Tá certo. Prazer sempre recebê-lo aqui, Raul. As portas estão abertas sempre que você quiser aqui. Falar de Corinthians, fique à vontade. É só dar uma ligadinha que a gente marca a agenda aí pra você. Tá certo, galera? Vamos aí ficando por aqui. Até a próxima quinta-feira aqui com mais Kodama na Rede. Falou, um abraço, tchau!